Artigo 72. O salário maternidade para segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. Parágrafo 1º. Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 2º. A empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 3º. O salário maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar nº 123 será pago diretamente pela Previdência Social. Artigo 73. Assegurado o valor de um salário mínimo, o salário maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá, inciso 1, em um valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para a segurada empregada doméstica. Inciso 2, em 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial. Inciso 3, em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas. Parágrafo único. Aplica-se à segurada desempregada desde que mantida a qualidade de segurada na forma prevista no artigo 15 desta lei ou disposto no inciso 3º do caput deste artigo. Subseção 8 da pensão por morte. Artigo 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Inciso 1 do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. Inciso 2 do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior. Inciso 3 da decisão judicial, no caso de morte presumida. Parágrafo 1º. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Parágrafo 2º. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Parágrafo 3º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão,
apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 5. Julgada improcedente a ação prevista no parágrafo 3º ou 4º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 6º. Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no artigo 33 desta lei. Artigo 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Parágrafo 1º. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Parágrafo 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de o segurado falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Parágrafo 1º. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Parágrafo 2º. O direito à percepção da cota individual cessará. Inciso 1. Pela morte do pensionista. Inciso 2. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiente grave. Inciso 3. Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Inciso 4. Pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do parágrafo 5. Inciso 5. Para o cônjuge ou companheiro. A linha A. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. A linha B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, o seu casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. A linha C. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer
depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia com 44 ou mais anos de idade. Inciso 6. Pela perda do direito na forma do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei. Parágrafo 2º-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A, ou os prazos previstos na linha C, ambas do inciso 5 do parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional, ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais, ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 2b. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que neste período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha C do inciso 5 do parágrafo 2º, em ato do Ministro do Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 3º. Com a extinção da parte do último pensionista, a pensão extinguir-se-á. Parágrafo 5. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5 do parágrafo 2º. Parágrafo 6º. O exercício da atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 7. Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis em homicídio ou em tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte, no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas, desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício.